Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de outubro de 2013, é uma quarta-feira, e o nosso verbete de número 2812, ele tem 7 páginas, 47 logias e 16 máximos. O nosso tema de hoje é o Crescendo Reeducação Convívio, da especialidade Conviviologia, e ele foi redigido pela professora Nilma Passos, nossa neoverbetógrafa de hoje, tá certo? A Nilma Passos é professora, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Orientação Educacional, brasileira, natural de Frei Inocêncio, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2008, docente em Conscienciologia desde 2010, tenepsista desde abril de 2010. O Crescendo Reeducação Convívio é o aprimoramento ou qualificação progressiva da reorientação dos autodesempenhos, autocompetência e proficiência da consciência homem ou mulher, favorecendo a coexistência harmoniosa nas relações interconscienciais. Na pensenologia, o holopensene pessoal da convivência qualitativa. E na fatologia, a educação na infância, ampliando a qualidade convivial. O assessoramento educacional básico da família, promovendo a intercompreensão. O ato de reeducar-se para ter saúde física, energética, parapsíquica e mental. A repercussão da educação qualificada na sociabilidade sadia. O direcionamento da proexis via processo reeducativo. O senso de auto-organização gerando progresso pessoal e grupal. A atitude empática do docente conscienciológico na sala de aula, no tertuliário e no cotidiano. O equilíbrio da afetividade evidenciando a convivência sadia entre consciências. E a crescente concepção de novas formas de viver a fraternidade. Na parafatologia, a sala de aula interdimensional, o autodidatismo facilitador do parapsiquismo sadio nas interrelações multidimensionais, o contato dos amparadores direcionando a proexis pessoal e grupal, as retrocognições amplificadoras do contexto multiexistencial, o reaprendizado intensificado pelas ideias rememoradas do curso intermissivo. E na argumentologia, nós destacamos as listagens que a verbetógrafa apresenta. Tem uma listagem de contrapontos com 7 indícios da ausência de condições teáticas essenciais ao crescendo reeducação ortoconvívio, evidenciando as necessidades tarísticas. Também tem uma listagem de condições, 17 condições propícias e prioritárias indicadas ao crescendo reeducação ortoconvívio, da consciência intermissivista. E na remissiologia, nós destacamos amizade interativa, bem-estar, carga de convivialidade, harmonia existencial, reeducação social. E na frase enfática, o crescendo reeducação ortoconvívio refina-se pelo reenquadramento da consciência na capacitação holossomática para o coexistir harmonioso, ampliado nos vislumbres da mega-fraternologia. E na questionologia, você, na condição de autopesquisador intermissivista, se percebe no processo de priorização do crescendo reeducação ortoconvívio? Utiliza de modo satisfatório os atributos pessoais, interagindo nas parcerias pelo bem-estar coletivo através do fraternismo interassistencial? Agora, na bibliografia específica, nós temos 5 fontes bibliográficas, certo? Agora, mega análise aqui de João Paulo. Interação, progressão, qualificação, reorientação, harmonização, aprendizado, anticonflitividade, ortopensenidade, fraternidade, afetividade, equilíbrio, paradiplomacia, sociologia, conviviologia, pacifismologia, parapedagogia, reeducaciologia, autoevoluciologia, grupocarmologia
e homeostaticologia. Agora, antes da gente entrar nas perguntas, professora Nilma, vamos à nossa pergunta clássica aqui. A gente quer saber como que você teve a ideia desse verbete, alguma experiência sobre o assunto, alguma vivência sua profissional. Você pode comentar e falar para a gente sobre isso? Boa tarde para todos. No primeiro momento, eu pensei num outro título, né? E esse título ele ficou meio emperrado, porque as ideias iam muito para esse lado da questão da reeducação. E então veio eu tive o que eu chamo de paramonitoria, né? Porque eu estava numa preceptoria com a equipe da verbetografia, né? E aí veio esse título. E ele teve uma pequena mudança, porque foi incluída aí, né, uns prefixos aí, né? E aí, o mais assim, que eu quero enfatizar é que assim, eu me reportei a uma cena da infância, né? Então, eu me vi com 6 anos carregando um livro que eu havia ganhado 3, e aí um me chamava mais atenção. Ele falava de boas maneiras. E eu gostava, eu ouvia a história, né, que eu não sabia ler ainda, e ficava contando aquela história para as pessoas. E eu convivi com muita gente dentro da família, e depois, logo que me formei, terminei o magistério, já comecei a dar aula, e aí a convivência se ampliou. Então, essa ideia vem dessa necessidade de estar, né, junto com as pessoas, de aprender, e com isso ensinar também aquilo que eu consigo absorver. Ótimo, muito bom. A gente tem aqui já algumas perguntas de teletertulianos. Então, a verbetógrafa, a professora Nilma. Na estrangeirismologia, você poderia nos falar mais a respeito do desenvolvimento da leadership assertiva? Como realizá-lo no nosso dia a dia? Bom, essa liderança, né, assertiva, ela não é tão fácil. Requer muita pesquisa, requer que a gente se conheça, né? E com isso queira também conhecer o outro, aquele que está sob a nossa liderança. E muitas vezes temos distorções em relação, né, àquilo que a gente pensa que é o mais claro, que mostra mais clareza, né? E as nossas interações, às vezes, se tornam difíceis, porque não nos atentamos a observar mais. Então, o primeiro passo é desenvolver esse senso de observação, né? De olhar como as coisas estão funcionando, buscar ter discernimento para que as nossas ações não extrapolem, né? No sentido de piorar uma situação que precisa ser melhorada. Certo. Então, essa assertividade, ela é uma questão de exercitar. Está no ensaio-erro, né? Eu coloco isso aqui, o ensaio-erro-acerto, né? Para acertar, às vezes eu preciso errar. E assumir isso, o momento do erro e o momento de acertar, né? Agora, na fatologia, na página 1 também, na terceira linha. Na nossa época de liberalidades e libertinagens sem conta, até via virtual, como anda a educação sexual nas escolas atualmente? Bom, eu quero esclarecer que eu já tenho mais de uma década que eu estou afastada de escola, né? Mas, assim, no período que eu iniciei, eu comecei na docência, depois de 5 anos na docência, como professora dentro de sala de aula. Assim que eu terminei a faculdade, eu comecei como orientadora educacional. Então, eu fui para a escola pública, onde os problemas são ainda mais sérios, né? A questão das informações vem muitas vezes de uma forma que dificulta a criança de absorver as ideias, né? De uma forma mais equilibrada, mais tranquila. E eu fazia o que eu podia, né? Eu trabalhei numa escola em que não tinha psicólogas. E muitas vezes a gente precisava estar resolvendo ali mesmo entre nós. A família, às vezes, não tinha tanto contato com o filho, né? Às vezes a mãe via o filho pela manhã dormindo
e chegava à noite, o filho já estava dormindo. Então, essa era a realidade que a gente tinha. Então, nós procuramos trazer uma participação desses pais. Para falar de educação sexual, né, precisávamos, às vezes, de reunir com os pais e explicar o porquê da gente trabalhar aquele conteúdo, né? E, às vezes, mais pela prevenção de não ter uma ideia contrária àquilo que a gente estava procurando fazer. Então, eu na época que eu trabalhei, eu fazia uma parceria com os professores e a gente apresentava um projeto dentro daquilo que o aluno ia absorver, né, durante o ano. E era bem interessante, eles faziam perguntas antes, para ficarem mais à vontade, porque era um tema que era considerado tabu, né, assim, na maioria, às vezes, das famílias, e a gente tentava clarear, né? Eu usava muito imagens, assim, fazia um álbum seriado, e os alunos gostavam daquela explicação, ligando as coisas com a natureza, com aquilo que eles estavam acostumados a ver também. Então, a gente tentava passar informações, né, através de muita pesquisa também, e trazer aquele conteúdo científico de uma forma mais natural. Agora, você pensa que de lá para cá, como você vê esse assunto hoje, conforme até o Teletertuliano colocou, né, com o advento da internet e esse acesso das crianças, e que isso exige da escola, dos educadores em geral, um papel muito mais ativo e intenso, né, para não ficar desconectado da realidade aí do mundo virtual, né? Você acha que está melhorando? Como você vê esse tem assunto? um ponto positivo, que é essa questão de obter mais informações, né? É muito mais fácil acessar todo assunto, assim, explorar mais. Mas há a questão também que a coisa, às vezes, fica muito na superficialidade, né? Então, o contato, essa intercompreensão que eu coloco também aqui né, de diversas formas, e que começa na família, ela às vezes é dificultada, porque não há o tempo para a conversa, para o diálogo aberto, para procurar entender o que realmente se quer saber, né? Então, a curiosidade da criança é natural. Ela está procurando se conhecer também. E se há barreiras nisso, ela vai se inibir, né? E ter isso que para ela é tão importante, faz parte da vida dela, a sua sexualidade vai ficar, né, reprimida, né? Vai ter uma questão de não exploração daquilo que é importante para ela. Tá certo. Agora, também na fatologia, na página 1, 8ª linha, como ter essa assertividade autodeterminante e interdependente como conduta padrão na nossa vida? Aqui na 8ª linha que você colocou. A questão da assertividade, né, como eu disse antes, vem aqui até a questão do ensaio erro-acerto, né? Vem de você buscar fazer o melhor de você. E aí, usar aquilo que você também precisa em todos os momentos, autodeterminação. E isso contribui para que você seja interdependente. Há uma dependência que não é excessiva, né? É aquela dependência necessária. Certo. Oi. Em vários pontos do seu verbete, você traz a questão da fitoconvivialidade, né? Na enumerologia, você traz a reeducação, o ortoconvívio da fitoconvivialidade, na filiologia também, filiofilia, e observei também na pensenologia também, fitopensenes e fitopensenidade. Então, daí com isso, eu gostaria que você explicasse na sua fatologia da página 2, tá, na 3ª linha de baixo para cima, a natureza refletindo a imagem da vida.
Sim, isso veio até de uma experiência que eu tive, né, uma autovivência. E isso porque eu tenho um prazer de estar observando a natureza, de observar né, o verde à minha volta. E aí, numa determinada situação que eu estava vivenciando dentro da minha casa, né, e eu tive uma clarividência, e aquilo assim me deu em relação a um ambiente muito cheio de árvores. E aquilo ali me deu uma sensação muito prazerosa, né? E aí veio essa mensagem na hora. A natureza, né? A natureza refletindo a imagem da vida, né? Então, eu senti que, naquele momento, a natureza estava mostrando a minha natureza também, né? Que é de tranquilidade, que é de paz, que é de harmonia. Interessante. E também, outro assunto que você traz também é a questão da dupla evolutiva, né? No laboratoriologia e também na binomiologia, na terceira linha, você traz binômio, reeducabilidade permanente, dupla evolutiva exitosa, né? E também na fatologia, da página 2, na quarta linha de baixo para cima, a interconfiança vivenciada pela dupla evolutiva. Você poderia comentar também? Sim, nós estamos aqui no verbete falando, né, bastante sobre a questão das interrelações, né? E um passo que é você encontrar, né, a pessoa que pode estar te acompanhando mais de perto, né? Que pode estar te mostrando mais aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você já está bem, né? Então, essa interconfiança é muito importante entre duas pessoas, né? Principalmente no caso da dupla evolutiva. Eu não tenho uma dupla evolutiva, mas eu compreendo isso e, né, já tive relacionamentos passados, né, que me trouxeram uma experiência. E vejo do que eu aprendi daí, né, que pode ser melhorado. Então, uma dupla eu considero que é importante desse ponto de vista, de você aprender mais na intimidade constante, né? No item condições da página 5, você acrescentar o item do duplismo, né? Não sei o que você... No item... nesse item de condições que você traz na página 5, você traz várias ideias, né? Acrescentar o duplismo aí, tendo em vista a importância, né? Como você colocou. Qual o item que você falou? Duplismo. Duplismo. Isso. Aonde que na você página está sugerindo? 5 das condições, é uma sugestão, sim. né? Não sei o que você... Tá bom. Porque, assim, eu já havia colocado aqui, né, a questão da afetividade. Isso. Mas eu coloquei não é só isso, também, né? aqui na amizade, a questão da escolha de parcerias. Então, eu entendi que, assim, o duplismo entraria aí, mas é uma sugestão. Está inserido aqui na amizade, Mas é uma ideia, vamos pensar. É que a gente está evitando novas inserções no verbete após a publicação, né? A ideia é fazer apenas as correções essenciais. Isso foi uma lição que a gente teve por um bom tempo do próprio professor Valdo, para a gente concentrar mais, dar foco na revisão dos erros e já cuidar dos novos verbetes, tá certo? Mas, enfim, vamos pensar, tá, Keiko? Mas só lembrando, como você colocou, que está no item da amizade, né? A questão aqui da também, que eu compreendi aqui de estar inserido, é que a dupla não deixa de ser também uma amizade raríssima, né? Pode não ser raríssima, mas pelo menos o início, né? Deve ser de alguma amizade, obviamente. E até chegar a uma raríssima, né? Mas então vamos lá, professora Nilma, temos outras perguntas já. Na tecnologia, na página 2, segunda linha, de que maneira funciona a técnica do apreço por si mesmo? Bom, o funcionamento é a gente entender o valor que a gente dá para a gente mesmo, né? Como eu reconheço o que eu tenho de bom,
E o que eu posso fazer com isso que eu tenho de bom? Né? Aquilo que sobressai, aquilo que é meu, que é individual. Então, é essa descoberta constante do que eu tenho e que eu posso ainda estar descobrindo a meu respeito. Então, o que eu posso ainda valorizar de mim? Então, essa é uma condição. No momento que a gente se pesquisa, que trabalha a questão do autoconhecimento, a gente busca esse apreço, né? E não tentar ficar se jogando para baixo, né? Se colocando numa posição de vítima. Então, essa é uma forma de trabalhar essa técnica, de buscar sair de padrões de vitimização, de achar que os outros valem mais, né? E se colocar no lugar que realmente a gente tem. Né? Uma visão traforista, né? Uma visão traforista. Própria, né? Isso é bem importante. Agora, professora Nilma, em sinergismologia, na página 2, primeira linha, você poderia falar mais sobre o sinergismo liberdade orientada para aprender, autossuficiência interativa? Bom, Liberdade para Aprender, né, era o nome de um livro que eu tive na época de faculdade. E esse livro me chamou a atenção, né, eu não me lembro bem do autor, era um autor americano. Isso. E aí essa coisa da liberdade ficou muito na minha cabeça enquanto eu estava fazendo esse verbete, né? Então, a gente precisa compreender o que a gente está oferecendo para o outro, o aluno, na condição de professor, né? E o que o aluno pode estar oferecendo também. Então, isso precisa ser pesado também, né? Colocado na balança. Então, não é questão de libertinagem, não é questão de baderna, é questão de você ver a democracia que pode ser instalada, né, num convívio de aprendizagem, né? Então, o aprendiz, ele vai sentir mais à vontade se você deixar que ele mostre do que ele é capaz. É nesse sentido também. E autoeficiência interativa. Então, essa condição, ela vai se manifestar na forma como a pessoa age, aquele que está tendo a liberdade. Ele vai se sentir mais confiante, ele vai se sentir mais fortalecido, porque ele está se manifestando de uma forma de mais liberdade mesmo. Então, daí acontece o sinergismo, né? Que é essa terceira condição, vamos dizer assim. Tá certo. Nilma. Você quer perguntar? Uhum. Na página 3, no item Interaciologia, eu achei bem interessante essa última interação que você mencionou. A interação exercício da suavidade firme, exercício da autoridade docente democrática. Você pode explorar, aprofundar um pouquinho mais essa interação e como é que você observa isso, né, no nosso dia a dia aqui da docência, vamos dizer assim, conscienciológica, inclusive, né? A postura de liderança, né, ela muitas vezes dificulta a gente se perceber na questão de dosagem, né? Até mesmo porque nós temos padrões anteriores, vidas anteriores, de colocar muito mais energia na nossa expressão, né? E às vezes se exceder. Então, esse exercício de suavidade firme é você buscar colocar o que precisa ser colocado para o outro, daquilo que ele precisa melhorar ou daquilo que ele precisa continuar fazendo bem, né? E exigir um pouquinho mais, se for a questão, mas de uma forma que não extrapole essa energia da repressão, né? Caminhando para a repressão. Então, é buscar que o outro seja um parceiro, trabalhando essa suavidade firme, né? Eu sou seu amigo, mas eu não vou deixar você cair, né, numa situação complicada, né? Seria um exemplo assim, né? Não precisa estar repetindo isso, mas
colocando isso o tempo todo. Eu estou aqui na posição de seu colega, de seu parceiro, mas você precisa dar conta do que precisa. Então, é mais ou menos isso, de uma forma que o outro não se sinta inferiorizado, né, e marcado. E aí entra a questão do exercício da autoridade docente democrática. Então, se eu exercito isso durante a minha vida, ou pelo menos me atento depois de um período que eu vejo que eu preciso estar dosando mais, né, nessa questão da minha manifestação, eu vou conseguir ter uma autoridade docente democrática, que seria essa questão de deixar o outro também exercer a sua autoridade. E, às vezes, dentro da sala de aula, Cristina, isso não acontece, né? Às vezes, na sala de aula, isso eu já presenciei, isso eu já vivenciei, o professor quer mostrar que ele ali é que manda, né? Ele ali é que resolve as coisas, né? E quando você coloca para o aluno que ele precisa participar, que ele tem esse direito, então a coisa muda de figura. Então, eu já vi muito aluno se tornar líder e mostrar essa liderança dentro de sala de aula devido a essa participação, né? Então, a participação democrática é isso. O líder ele pode começar desde muito cedo, né? E mesmo que esteja sentado numa cadeira de aluno. E na sindromologia, na mesma página 3, essa segunda síndrome de Kanner, eu não conheço, você pode explicar o que Sim, é? Ela relaciona a questão da dificuldade na comunicação. Então, eu já vivenciei processos em que pessoas com muita intelectualidade, muita facilidade de desenvolver as coisas, se embutiam, né? Então, isso me chamou a atenção e eu vejo que dentro desse crescendo é um ponto que deve ser bem considerado, né? A questão da comunicação. Então, a gente se expõe e muita coisa muda, né? As nossas ideias mudam, se ampliam, nós interagimos, né? Então, a dificuldade de comunicação é um ponto que pode emperrar, né, nesse processo do ortoconvívio. Agora, em fatologia, na página 2, quarta linha, de baixo para cima, é um teletertuliano. Ele gostaria que você comentasse a interconfiança vivenciada pela dupla evolutiva. Você já falou um pouco, comentou um pouco sobre a questão da dupla evolutiva, né? Mas dá uma palhinha aí, que é um teletertuliano, talvez ele não tenha escutado. Sim. Eu vejo que essa questão da interconfiança ela é imprescindível, né, numa parceria em relação à questão da dupla. Então, é importante que você veja no outro alguém que está ali para te enxergar, né, em todos os momentos da sua intimidade. No momento de você ter dúvidas, estar inseguro, né, ou insegura, e buscar ter esse apoio constante. Então, se há um problema de não ter estabelecido essa interconfiança, fica mais difícil para a dupla resolver problemas bem simples, né, no dia a dia. Então, a interconfiança ela é fundamental. Ela precisa ser estabelecida para que a dupla chegue, né, num processo evolutivo de ortoconvívio. Muito bem. Você quer perguntar, Nilma? Quero, Nilma. Aqui na fatologia, página 1, na sexta linha, você mencionou aqui os pensamentos estratégicos antecipando a livre expressão das tomadas de decisões. Dentro da reeducação, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, sua experiência com isso. No processo educativo, né, de uma escola, dentro de uma escola, é preciso ter planejamentos, né? Há a questão do plano de ação geral da escola, onde envolve todos os componentes, né, elementos da educação, e há os planejamentos, né, que são esses pensamentos, né, estratégicos que, com a sua habilidade, com a sua
vivência você vai colocando dentro ali do que a escola tem para oferecer, né? Então, quanto mais você tem momentos de você compreender o que é preciso criar, o que é preciso colocar em ação, ver através da avaliação aquilo que não funcionou bem e replanejar, né? Então, isso ajuda as coisas caminharem melhor. Então, quanto mais você exercita isso, de ter etapas, né? Passos, né? Meu nome tem passos, é mais ou menos por aí. Você vai direcionando para uma maior habilidade na tomada de decisão. A sua experiência, o seu exercício no dia a dia vai aumentando, né? Melhorando o nível de qualidade na sua atuação. Aumentando a sua assertividade também, né? Que você mencionou. Isso contribui na assertividade, isso. Eu não sei se na época que você trabalhava diretamente em sala de aula, ou mesmo como orientação vocacional, se você já estava dentro da Conscienciologia, qual a tua experiência de parapsiquismo na escola e na reeducação? Na época eu nem me atentava assim, se eu estava tendo parapsiquismo, né? Mas, assim, eu tinha uma questão hoje eu compreendo que eu sentia que eu me acoplava, né, com aquela pessoa que eu estava precisando resolver alguma situação, que fosse o aluno, que fosse uma professora, que fosse uma colega de trabalho, né? Então, eu me colocava muito na postura de observadora e procurava ouvir primeiro. E muitas vezes o aluno, ele não te fala o que ele realmente está sentindo, ou por timidez, né? Dentro do trabalho de escola pública, a gente vê isso. O aluno é mais reprimido para falar. É claro, sim, tinha turmas que tinham uma desenvoltura maior, mas uma grande maioria não conseguia exprimir muito o que sentia. Então, a gente precisava estar pescando, né, o tempo todo. Então, essa postura de observar, eu vejo que me facilitou para compreender o que está se passando, né? E até depois ampliando, saindo de escola, quando eu atuei em recursos humanos, então isso me facilitou. Eu, às vezes, conversava, fazia uma entrevista, e em 10 minutos eu já começava a perceber qual era a situação que eu podia encaixar, como é que era, né? Aquela pessoa que estava à minha frente. Às vezes eu ficava 30 minutos para querer ter uma certeza, né? Mas eu já conseguia perceber e muitas vezes eu me percebia assertiva nesse sentido. E você percebia reflexo assim na TENEPS, ou na época você não fazia TENEPS? Não, eu comecei a fazer TENEPS em 2010. Mas já sentia processo de assistência, né? E até mesmo assim, me chamava atenção, porque eu me percebia às vezes volitando e eu não entendia se eu estava sonhando, o que era, né? Não tinha um nome para isso. Eu ainda assim, até a questão do espiritismo, eu não tinha, onde eu morava, eu não tinha acesso. Quando eu fui trabalhar, depois que eu me formei, né, que eu terminei a faculdade, é que eu comecei a acessar ideias de outra vida, como é que era isso. Tinha um certo tabu na minha família nessa questão de esclarecimento em relação a isso, né? E família católica, mas eu tinha curiosidade, então eu comecei a questionar as coisas. Eu tinha certos receios, porque eu pressentia às vezes determinadas coisas, tinha sonhos, e que às vezes acontecia, né? E teve uma época que eu cheguei a ficar com muito medo disso, né? Porque eu tinha sonhos que mostravam às vezes acidentes. E às vezes 2 dias ou 3, ou naquela semana acontecia alguma coisa. Então eu não conseguia compreender o que eu fazia com aquilo, né? E aí eu até tive a ideia de pedir para não ter mais nenhum sonho, né? Mas, assim, dentro disso eu vejo que eu já tinha um parapsiquismo. Você foi atendida? Sim, o problema é que eu fui. Aí depois de um conhecimento, né, sobre a coisa, que eu comecei a acessar novamente, perder os medos, né? Então, dentro da TENEPS, que você perguntou, eu
eu já tinha passado antes por um processo, logo quando eu comecei a fazer os cursos da Conscienciologia, que foi a partir de 2008, eu conheço desde 2003. Mas, assim, eu não ia para o IPC. Tinha ainda algumas coisas que dentro do grupo que eu participava, já se falava na Conscienciologia, mas eu nem ia lá, né? Tinha um processo de toda semana estudar alguma coisa, mas sem muito envolvimento, né? Eu vejo que foi aquele apego àquelas ideias ainda que eu estava vivenciando naquele momento, né? E aí, em 2008, quando as coisas começaram a apertar, vieram as crises, né, que vêm, né, e até questões de melhorar os relacionamentos, né, que isso influencia também, eu fui para o IPC e logo depois da palestra que eu assisti, eu entendi que eu precisava fazer o CIP. É esse curso que eu vou fazer. E aí eu percebi, nesse dia que eu fiz inscrição para o CIP, houve a dessoma de uma prima, que eu não sabia que estava doente, né? Assim, ela tinha tido uma doença anterior e ela dessomou naquele horário que eu estava na palestra. E eu estava tendo umas percepções que eu não entendia, sabia que havia um processo ali, mas eu não entendia muito bem, né? E aí, quando eu cheguei em casa, depois de me inscrever para o curso, a minha irmã me ligou, que ela morava em outra cidade, e me disse que ela havia dessomado. Então, eu vejo que isso ainda me fortaleceu, fiquei mais tranquila, né? Eu já tinha ideia de todo o trabalho da Conscienciologia e fui fazer o meu curso, né? Assim, entendendo que eu precisava estar cada dia mais me aprimorando, melhorando meus conhecimentos evolutivos, né? O meu processo evolutivo. Interessante você falar isso, porque eu aqui em Foz, eu fiz uma reciclagem de um CIP. E numa dessas, era terças e quintas, uma coisa assim, à noite. E numa dessas noites, depois desse CIP, quando eu cheguei em casa, eu tive a notícia que meu pai tinha dessomado. Eu não percebi nada, assim, claro, todo um trabalho energético, mas eu não percebi a presença dele. Mas eu tenho essa hipótese, sim, de que tenha havido uma correlação entre o trabalho ali no CIP e essa... Meu pai já era idoso, né? Enfim, esse fechamento. É interessante você falar isso, porque assim, eu fui me dando conta de como, às vezes, eu deixava a minha energia, né? Solta, né? Então, foi até porque eu estava muito no sobe e desce de energia, aquela coisa assim, né? Que eu peguei o telefone e procurei saber que palestra que ia ter. Então, eu não estava bem, já estava sentindo alguma coisa, mas eu não conseguia dar um nome, né? E que também era um processo já de assistência que precisava acontecer e de uma certa forma, a gente não avalia o quanto cada pessoa tem importância, né? Agora, essa condição que vocês duas colocaram, eu acho que se encaixa bem dentro daquela questão da gente criar as sincronicidades, né? Interessante, né? É interessante. Quanto mais lúcido você fica e mais, com o holopensene mais interassistencial, mais você entra nessa onda, né? E cria as oportunidades de sincronicidade dessas ocorrências todas, né? Então, a gente vai ficando mais atento para isso e, claro, que elas vão aumentando também, vão se tornando mais intensas e mais óbvias, né? No fundo já existem, mas mais óbvias para a nossa realidade. Uma coisa que foi curioso, né? É a questão que o título da palestra Experiência de Paz e Morte. Eu ia te perguntar se tinha sincronicidade com o tema da palestra. E aconteceu uma outra sincronicidade nesse sentido, de dessoma também, e isso foi cada vez me deixando assim, procurando avaliar qual era o meu papel, né, numa família muito grande, né, o Cristóvaldo fala muito na família da Beth, eu não sei se ela está por aí, e eu vejo que eu tenho um padrão muito parecido com esse, assim, de estar envolvida com muita gente, né? Meu pai tinha um comércio de restaurante, hotel, né, restaurante, e era muita gente que chegava, era muita gente que permanecia, e a minha família morava na parte de cima do hotel, né?
Então, a gente ficava ali o tempo todo, convivendo com muita gente. Fui para a escola, a mesma coisa, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro no cargo de orientadora, eram 800 crianças, né, na faixa de 5 até uns 13, 14 anos, que a gente, né, em média, que estávamos ali interagindo. Mais as famílias, mais os professores, mais a família dos professores, e da parte administrativa, né? Então, era muita gente mesmo. Nilma, uma última pergunta que eu ia te fazer. Você percebia sincronicidade, já que a Dulce levantou a questão da sincronicidade, entre as orientações que você fazia e dificuldades, quer dizer, pontos a você reeducar em você mesmo? Percebia isso? Sim. Eu, esses dias até estava lembrando, né, que houve um período, uma época de uma questão de perda, né, na família, e eu estava muito fragilizada. E aí veio uma situação de uma mãe que foi me colocar a situação dela, era bem, uma situação bem séria, né, em relação à sua filha. E ali eu senti coisas físicas muito fortes. Então, eu vejo que no momento que a gente está, mesmo na condição de profissional, né, e que ainda está no período ainda de melhorar, né, a nossa performance em relação às nossas energias, pode acontecer alguma coisa assim que faça a gente analisar aquilo mais, que traga para a questão de compreender, né, o porquê daquele sentimento, de a gente se envolver mais com determinadas situações. Então, muitas coisas, nesse sentido, depois eu tive respostas, já dentro da conscienciologia, devido à minha vontade sempre de aprender mais, de aptidão a conhecer, né? Então, eu busquei entender o porquê, qual era o meu sentimento, e recentemente também tive retro que me mostrou isso. O porquê de eu estar escrevendo esse verbete, falando de reenquadramento, que é a questão da recomposição. Então, o que eu estou fazendo agora aqui, né, que foi decidido para que acontecesse após a minha ressoma. Esse meu convívio primeiro com a família e depois com a família Grupo K, maior, né? Eu acho que quem tem essa família grande, você vai ser ali o pau da barraca da reciclagem da família, né? Você vai primeiro e aí no teu empuxo aí vão os outros. Eu percebo isso em relação à minha família, que não é tão grande. A sua que é grande, é maior ainda. E só, eu sei que não tem espaço para revisão no verbete, mas veio uma ideia muito forte, que continua vindo, de você abrir um pouco mais para a questão do poliglotismo. Não sei se você tem a vontade, se você sabe outras línguas, se você estuda outras línguas. Olha, eu até fiquei um bom tempo, logo quando eu comecei a estudar mais a conscienciologia, comecei a me cobrar por ter perdido alguns períodos da minha vida que eu podia ter estudado mais, né, outra língua, e eu não me dediquei. Eu me dedicava muito, eu tinha uma tendência ao workaholism, né? E então, assim, eu poderia ter feito esse tempo. Mas ainda pode. Né? E aí, quando eu comecei, eu fiz 1 ano e meio de espanhol, né? Mas aí cheguei, também foram esse processo todo, né, de construção de casa, de base física, de estar aprimorando mais aqui, né, de estar buscando estar mais perto de quem já avançou um pouquinho mais, né? Então, é um processo que acaba deixando a gente um pouco, né, ainda sabe da priorização, mas ainda tem outras coisas que veio você isso está que o próximo passo agora é abrir aí para. Obrigada, eu vou estar voltando isso. Eu tenho até assim, trouxe de lá, que ainda não mexi em tudo, uma coleção até da Abril, que tem DVDs, CDs de espanhol. Mas eu tenho interesse também pelo inglês, né? Porque a recuperação de cônjuge, né, conhecendo mais de energia e tudo mais, a gente recupera muito mais rápido. E com a internet, agora, hoje em dia... você teve esse insight, sim, considerando o título do verbete, a temática, sim, da reeducação, porque é uma coisa da ampliação para a diplomacia, universalismo. É interessante, então, boa abordagem. É uma coisa assim bem... que a Nilma tem isso.
Veio isso muito forte que ela tem, e isso pode abrir para mais gente. Tá, assim, até lembrando que assim, eu participei logo que eu cheguei uns 2 anos seguidos assim, de dinâmica. E em alguns momentos eu tinha insights assim, de que eu precisava retomar essa parte, porque é um exercício maior, né, desse trabalho que eu preciso dar continuidade dentro da docência. Então, ótima dica aí, professora Mia. Nilma. Claro, pode. Na página 2 da fatologia, na 4ª linha, de cima para baixo, o assentamento sereno das ideias favorecido pelo uso do detalhismo. Em primeiro lugar, assim, quero esclarecer que eu sou voluntária na Dolociclo. E eu decidi isso assim, depois de 2 meses, né, que eu cheguei aqui já... Aliás, depois de 1 mês eu já estava voluntariando lá no Holociclo. Então, eu estava no processo ainda de muita ansiedade, com a mudança, com tudo novo aqui, né? E o detalhismo, a questão do processo do fichamento, de estar buscando isso o tempo todo, me ajudou muito. Mas eu sei que dentro de mim eu sempre tive uma coisa muito de detalhismo também, né? Eu tenho até uma irmã que ela às vezes brincava assim, a gente tem que fazer as coisas muito certinhas, né? Ela achava que eu era perfeccionista em alguns pontos. Mas eu não via por esse lado. Eu gostava das coisas bem feitas, de uma forma organizada, né? Então, eu vejo que essa tendência para o perfeccionismo eu não tenho muito. Assim, eu tenho trabalhado isso, até mesmo porque o meu trabalho dentro de escola não tinha como, dentro das condições que eu exercia, o meu profissional, de querer o perfeccionismo. Nem meu, nem das pessoas com quem eu interagia. Para cima. Vê se funciona, se não troca, gente. Pega aqui esse outro, Antônio. Dentro disso que a Mimi me questionou aqui, né, da questão do parapsiquismo, o parapsiquismo é uma ferramenta que ajuda muito, né? E o professor, principalmente o professor da Conscienciologia, ele precisa buscar muito estar desenvolvendo o seu parapsiquismo, né? Então, a capacidade de ouvir perguntas não formuladas vem muito de você procurar sentir aquela pessoa que você está ali para orientar, aquela pessoa que está ali para aprender alguma coisa com você, né? Certo. Então, muitas vezes o aluno pergunta uma coisa um pouco fora daquilo ali, e aí você pode pegar aquilo que ele realmente quer saber. Porque até na sua formulação, né, da pergunta, ele não consegue mostrar isso com muita clareza. Então, tem a curiosidade ali, a curiosidade latente, que ela está esperando só aquele movimento de você se comunicar de uma melhor maneira com ele, né? Então, é importante a gente saber o que o outro está realmente querendo saber de mim. E vem pelas informações bioenergéticas, né? Oi? E vem pelas informações bioenergéticas, para psíquica. Sim. Isso Então, mesmo. quanto mais a pessoa estiver atenta àquilo que ela está transmitindo, a maneira como ela está transmitindo e qual o efeito disso no retorno do outro, né? Nessa emissão. Ok. Uhum. Então, é importante para o crescimento da comunicação essa observação. O que o transmissor está passando e o que o receptor Ou está seja, absorvendo. tem que estar atenta, né? Isso, para atenta. E aí, professora Nilma, só lembrando aqui, trazendo bem para dentro do nosso paradigma consciencial, né? Aquela velha
velha paratática, vamos dizer assim, do nosso sonho de consumo nas inter-relações em gerais, inter-relações tarísticas, né? Da gente conseguir fazer assimilação, pescar o amparador do nosso interlocutor para responder as perguntas não formuladas por ele, mas, de certo modo, mais necessárias, né? E aí é interessante a gente até lembrar de quantas vezes no tertuliário, por exemplo, a gente faz uma pergunta e o professor Valdo responde outra. Você não perguntou aquilo, mas você é respondido de alguma coisa que, obviamente, você precisa ouvir. É o que é prioritário, né? Ali. Exatamente. Né? É. Então, ficar atento para essa dinâmica que passa a ser uma necessidade tarística de todos nós aí voltados para a educação, enfim. Sim. E a questão aqui, o que nós temos, esse holopensene o tempo todo desse processo educativo mesmo, né? Temos cursos aqui dentro da CCCI que nos ajudam a avaliar mais a nossa forma de expressão, né? Então, eu vejo que tem a Cristina está aí, me valeu muito participar, né, do curso do CPC. Eu, na equipe, eu não participei como aluna, e aí fez uma diferença para eu compreender o meu CPC, né? Então, essa questão da gente entender como é que a gente está, aquilo que é prioritário, para a gente estar interagindo melhor com o outro. E dentro disso também, né, e abrir mão de distorções, né, que a gente tem, as distorções cognitivas. Tem também o curso do Rui e do Eduardo, né, que é higiene consciencial, que mostra isso, que me ajudou, e eu percebi dentro do curso mesmo coisas que às vezes acontecem normalmente, né, que a gente não presta atenção, e que na hora que a gente observa, isso não funciona dessa forma, né? Essa atitude eu não preciso ter mais. Então, às vezes, você abre mão de uma reatividade que às vezes nem está aparente para você. Né? Nilma, página 1, fatologia, segunda linha. Oi, Tânia. Tudo bom? Tudo segunda bom. linha. Desenvolve aí o ato de reeducar-se para ter saúde física e energética, para psíquica e mental. Conta as suas experiências a respeito. É uma diferença quando a gente sabe que temos múltiplas vidas, né? E que estamos num processo de interação com multidimensões, né? Então, é aí que vem a valorização da gente não só se perceber no físico, de cuidar do corpo físico. Então, há consciências que só cuidam do físico, outras já aumentam um pouquinho, né? Trabalha o seu mental. Mas nós, com as informações que nós temos, né, e com o paradigma consciencial, nós entendemos que nós temos uma capacitação holossomática ao ressomar. Então, nós temos o físico, né, o energético, o parapsíquico e o mental, né? Então, não dá para ficar parado numa condição só de receber reeducações só no sentido de cuidar da saúde física, né? Então, há um processo muito maior e que envolve uma interassistência. Está claro? Está claríssimo. Muito obrigada. Nilma, na página 4, você tem ali na exemplologia a questão da reeducação e ortoconvívio, né? Você fala nessa faixa aqui, da infância até a juventude. Você chegou a acompanhar alguma turma, assim, desde a infância até a juventude? Sim, não sei se você estava aí, Marta, quando eu comecei a falar da minha experiência em escola pública, né? Uhum. Então, quando eu comecei a atuar como coordenadora pedagógica, né, que antigamente era chamado de orientadora educacional ou supervisora, né? E então nós trabalhávamos com alunos às vezes que chegavam com 5 anos e chegava até na adolescência, né? Porque muitos alunos às vezes perdiam tempo ali na escola,
Perdi um tempo no sentido assim, por questões de trabalho e dificuldade de estar ampliando o estudo, né? E repetir o ano, às vezes, de uma forma mais excessiva, né? Uhum. Ficando mais tempo na escola. Então, eu pude ver crianças e tive a oportunidade de ver crianças que chegavam, às vezes, muito ativas, né? Na questão de dar um trabalho maior no sentido assim, de até mesmo de não terem tanta tranquilidade nas suas interações, né? E sair de uma forma melhor, assim, de uma forma mais tranquila, de conseguir interagir melhor com os colegas, com os professores, né? Eu não sei se você chegou a avaliar a questão do contexto em que o aluno está inserido, né? Porque, dependendo do contexto, ele pode ter uma reação, dependendo do contexto, ele pode ter uma outra reação. Eu trabalhei com alunos, assim, as escolas eram boas, mas eram pessoas assim que não tinham um lar estruturado. Então, quando o aluno vem de um lar que não está estruturado, o comportamento dele, apesar da liderança, mas é uma liderança que precisa ser reeducada. Porque ele não tem a questão dos princípios morais ali entendidos, né? Ele não tem essa noção. Como é que ficaria essa convivência? Não sei se você teve a oportunidade de ter algum aluno assim, nesse crescendo aqui, reeducação ortoconvívio. O que um professor pode fazer nesse caso? Bom, a gente tem que... A primeira questão é a questão do respeito pela condição do aluno, né? Os limites que ele tem. Então, isso é importante. Você não vai cobrar de alguém alguma atitude, né, que você considera que é a melhor, se aquela pessoa não tem noção do que é melhor para ela, né? E se ela não vivencia isso no âmbito da família, né? Então, é importante você querer esclarecer, da mesma forma que a gente aqui, dentro da Conscienciologia, não podemos ultrapassar com quem não conhece a Conscienciologia. Então, precisamos dosar aquilo que nós informamos, né? Então, cada caso é um caso, né? Então, o aluno que ele precisa de uma informação e que você precisa estar mais perto dele, você tem que saber até a hora que você vai cobrar aquilo também, né? Porque senão, em vez de você trazer para você, você espanta, né? Então, em vez de você fazer atares, você vai fazer com que o aluno se esconda e que não queira saber dessa atares, né? Então, é preciso de uma dosagem. Então, cada situação precisa ser avaliada dentro daquilo que o profissional ali que está atuando pode agir, né? Às vezes você precisa trazer a família para dentro da escola, precisa de orientações com a própria família, né? Que não é só com o aluno. Só para contribuir aí, Marta, tem casos que às vezes é um ato maternal que o professor tem que ter. Abraça, beija e às vezes aquilo apazigua a carência daquele aluno rebelde ou agitado naquele momento. Eu me lembro de uma vez que eu li uma reportagem sobre o trabalho de Madre Teresa de Calcutá. Ela cortava a unha dos alunos, dos internos, de vez em quando. E esse simples ato fez com que alguns deles ficassem homens equilibrados, sérios, depois na sociedade. Então, você vê o nível de carência, foi suprida pelo simples ato de pegar na mão daqueles jovens naquela ocasião. Uma das coisas que eu vejo é assim, eu já trabalhei também com aluno, tinha aluno até que estava em liberdade condicional. E se o professor, no caso, demonstrasse assim uma questão de muito afeto, ele domina o professor. Então, eu vejo que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, tem aluno que você precisa realmente chegar, ser mais doce. Agora, tem aluno que você tem que chegar e
sabe, romper ali, colocar a sua autoridade, porque tem toda uma classe, né, ali precisando de informação, alunos que são bons, que são dedicados. Então, essa visão do todo, eu vejo assim que é fundamental. Então, vejo que realmente o professor precisa agir assim de uma maneira de ter uma visão mais ampla da situação. Uma coisa assim que sempre me ajudou, né, nessa questão da minha interação com cada aluno, é que eu procurava fazê-lo perceber o respeito que eu tinha por ele. Então, muitas vezes, assim, no pátio, as crianças começavam até a brigar, né, já acontecia da gente precisar separar, mas eu tinha uma posição assim, eu não chamava atenção ali na frente dos outros. Eu chamava o aluno, levava para a minha sala, e lá eu fazia a correção necessária. Então, eles aprendiam também a me respeitar. Porque se você começar também a querer ser muito durona lá né, e querer mostrar que você que está com a razão ali na frente, ele pode também, num momento de dificuldade dele, com as suas emoções ali, ele te desrespeitar perante os outros. Então, eu sempre tive essa postura de acolhimento, mas de exercer esse esclarecimento com firmeza, de buscar mostrar aquilo que era o mais necessário. Agora, uma coisa que eu vejo também é a questão do professor de Conscienciologia, que ele é professor de Conscienciologia em qualquer lugar. Mesmo se ele não estiver falando, ele é o representante da multidimensionalidade ali. Muitas vezes ele é colocado para iscar aquela consciência que está com o aluno não sabe, o professor também não vai falar, né? Então, na questão aqui que você colocou do crescendo, eu vi só o ponto de vista intrafísico. Mas o ponto de vista multidimensional, eu vejo também que cabe aqui, né, uma viés, uma vertente, né? Isso daí é bem interessante. A questão aqui da conviviologia é intrafísica, mas como eu coloquei até aqui... Mas é multidimensional, claro, multidimensional, né? Então, assim, o que eu vi dentro das autovivências, no período em que esse verbete foi feito, que nós temos um procedimento muito maior quando nós nos submetemos a vir para cá, né? Então, esse reenquadramento, quando eu coloco aqui também na frase enfática, né? Isso é um processo de escolha. E os estudos que nós estamos tendo aqui na mini tertúlia estão mostrando isso. A questão mais importante é a questão da recomposição. Então, na ressoma, nós estamos aqui buscando melhorar. Essa recapacitação é isso. É daquilo ali que precisa ser melhorado, né? Aquilo que nós temos que precisa ser acrescentado, né? Então, o reenquadramento da Consim, eu tive uma vivência mais recente que me mostrou isso. Então, eu tive uma retro em que eu percebi, né, pela cena, que eu tive uma dessoma traumática, e aí me fez o maior sentido naquele momento, esse sentido da recomposição. Porque no momento que você está para assistir, não tem essa de pensar, eu sou vítima, eu sou algoz, o que é? Agora, Nilma, explica melhor esse conceito aí do que você está chamando de reenquadramento, aqui considerando a sua frase enfática. Sim, esse reenquadramento é a questão mesmo da gente buscar esse aprimoramento, essa melhoria do nosso holopensene, né? Então, se antes, né, em outras vidas, a gente teve mais dificuldade nisso, o momento é de encarar essa reeducação que está aí o tempo todo, né? Essa reeducação, ela abrange vários aspectos. Então, é ver naquilo que você precisa priorizar. Então, o reenquadramento diz respeito às nossas reconciliações. O objetivo maior é estar no convívio maior. Então, a coexistência harmoniosa pode parecer muito distante, mas a cada passo que a gente dá nesse sentido, de buscarmos nos reconciliarmos com as pessoas, de buscarmos ver o melhor de cada um. Aquela pessoa que às vezes você acha que ela não está tão por cima, né? Aquela coisa assim, ela tem um ponto positivo que você às vezes não tem. Então, é analisar por esse lado. O que eu preciso fazer para somar nas diferenças, né? O que eu preciso fazer para eu dar o melhor para que aquilo que o outro talvez não tenha, e receber também, certo?
Então, esse processo de reenquadramento é por aí. É da gente estar desenvolvendo, aprimorando o tempo todo. E é o que esse verbete convida, né? Uma qualificação progressiva da nossa capacidade de mudarmos, né, o nosso todo, né, a nossa consciência. Tá certo. Agora a gente tem pergunta aqui, na ciclologia, na página 3, terceira linha. Ele pede que você comente o ciclo retrocognição discernidora, reeducação convivial, redefinição de proexis e complexos. Bom, eu acabei de falar de uma retro, mas eu tive outras, né? E essa questão do discernimento vem quando você... que você não tenha toda a mensagem do que você está vivenciando, você capta algo muito importante, que faz a diferença nas suas atitudes daí para frente, né? Então, essa seria a questão da retrocognição discernidora. E a reeducação convivial. Então, faz uma diferença se você já tem esse parâmetro, né? Uma retrocognição que te mostra aquilo que foi errado lá. E, né, lá atrás. Então, você vai se empenhar nessa reeducação convivial, buscar essa ortoconvivialidade o tempo todo. E a redefinição de proex. Às vezes, você tem a tendência de achar que você tem que ir mais para um lado, mas aí, a partir dessa retro, a partir dessa melhoria no convívio, você descobre que você tem algo que é prioritário também, e pode redefinir a partir dali. E complexo, né? Que é chegar naquilo que você assinou para fazer, né? E realizar, e ter a satisfação de entender que realizou. Tá certo. Muito bem. Agora tem uma pergunta aqui, mais genérica, diretamente para mim. Professora Dulce, quando faço EV, estou lidando diretamente com energia. Certamente. A minha pergunta é se essa energia é imanente ou já é consciencial. Bom, o que a gente coloca para você? Que a energia consciencial justamente é a energia imanente empregada pela consciência nas personizações, nas manifestações dela de um modo geral, tá certo? Então, assim, generalizando, justamente a energia consciencial é a aplicação da energia imanente. Ou seja, quando você, ao mobilizar as energias, busca fazer o estado vibracional, com certeza você já está lidando com essas energias energias conscienciais, tá certo? E aí, caso você se interesse, a gente orienta que você busque esse verbete. Na Enciclopédia da Conscienciologia existe o verbete energia consciencial. Você pode baixar diretamente pelo site, não sei se você tem algum DVD da enciclopédia, se não tiver, é muito simples você baixar no próprio site das tertúlias. E ali você tem explicações bem mais profundas e você vai poder compreender melhor e aprofundar o seu conhecimento sobre energia consciencial. Agora, basicamente é isso. A energia imanente é essa energia, vamos dizer assim, entre aspas, pura, energia do cosmos, né? Então, pela Conscienciologia, a gente coloca que existe a energia imanente e a consciência. E justamente essa interação, energia imanente e consciência, que a partir do momento dessa interação já se converte em energia consciencial, é que se desenvolve e se desenrola, vamos dizer assim, todos os cenários, as realidades, enfim, o que permeia o cosmos de um modo geral, tá certo? Então, é bem interessante, é ótimo você estar nesse exercício aí é um grande exercício, aliás, você, por exemplo, procurar um local onde tenha bastante energia imanente, por exemplo, um bosque, uma floresta, energias mais da natureza mesmo, e você, então, ali buscar mexer com as energias, né? Fazer
as absorções, fazer as assimilações, e aí trabalhar. Você vai ver até que é muito mais fácil. O contato com a natureza, ele promove um abertismo consciencial. E como tem muita exuberância de energia dos seres em geral e a energia imanente em si, você vai ter mais facilidade em geral para trabalhar com as energias. E perceber essa diferenciação, né? É interessante também você buscar discriminar esses padrões para que você possa, por exemplo, identificar por você mesmo, né? Puxa, isso aqui é a minha energia. Então, olha, eu estou dando uma outra ênfase e carregando de uma maneira diferente as minhas energias, porque também as energias conscienciais, elas são classificáveis também, né? Você pode ter aquela energia consciencial mais biológica, aquela mais mental, aquela do holossoma como um todo, ou aquela do psicossoma. Então, isso tudo são características da nossa energia consciencial, tá certo? Agora, pessoal, professora Nilma, a gente tem, então, mais uma pergunta, mais duas, na verdade, de teletertuliano, e é uma teletertuliana, na verdade, sobre a fatologia. Ela pergunta na página 2, na 5ª linha, sobre a capacidade de ouvir perguntas não formuladas. Você já comentou um pouco, mas eu particularmente acho esse tema muito bom. E acho que vale a pena você comentar um pouco mais. Então, eu já passei por uma experiência, assim, experiência também na condição de aluna, né, de receber respostas que eu não formulei, né? Então, eu vejo que a nossa condição aqui é muito boa para isso. Nós temos o processo do desenvolvimento parapsiquismo constante, né? E que facilita a gente entender, às vezes, aquilo ali que não está muito claro. Então, o aluno, ele está ali, ele fez uma pergunta um pouco fora, ele está meio com receio de ir direto no assunto, ou mesmo por timidez ele fica calado, né? Então, o nosso objetivo é esclarecer. Então, estar atento aos movimentos, estar atento à energia, buscar fazer um acoplamento naquilo ali que te chamou a atenção, naquele aluno que te chamou a atenção, no sentido de procurar ajudar, né? E entender o que ele realmente quer saber. Nem sempre é tão fácil, mas às vezes, se você está muito bem conectado com o amparador, vem uma palavra, e você toca naquele assunto, né? E de repente aquilo ali ganha uma energia na aula, né? Porque aquele assunto é muito importante de estar sendo falado. Então, às vezes, a pergunta às vezes, nem muito clara para a própria pessoa que quer fazer, né? Então, o professor ele precisa usar essa habilidade em várias situações. Agora, tem uma pergunta aqui também na Fatologia, página 1, 2ª linha. De baixo para cima. O passo a passo das metas educacionais futuras. Você pode comentar? Sim. Se nós estamos aqui num processo reeducativo, então temos metas constantes, né? Metas educacionais. Então, procurar ver o que está funcionando, o que você está usando de recurso, o que você está usando de estratégia, né? Qual a ação que vem depois da outra, e estar atento que se funciona da forma como você está, se programou, como você planejou, né? Então, passo a passo, você estar vendo, isso aqui foi bem, isso aqui precisa ser melhorado. Então, a avaliação, ela permeia todo o processo educativo. É preciso você dar essa pausa para ver o que está indo naquela etapa, né, dessa construção, e ver como você vai chegar no final, como você quer chegar no final. Então, para isso, a avaliação é constante. É na maneira como você está agindo e como você quer e onde você quer chegar.
quer perguntar? Nilma. Página 5 aqui, professora Nilma. Pode falar, Cláudia. Ostracismo, 6. O risco do isolamento patológico. Eu queria entender um pouco, eu tenho claro que eu tenho uma noção, a gente falou isso no curso do encapsulamento energético da CIP, mas quais os traços e condicionamentos que a pessoa pode fazer, que caracterizam esse isolamento patológico? E o que a pessoa que está no encapsulamento patológico pode fazer para identificar que ela está nessa situação e sair desse tipo de encapsulamento? Acho que merece uma atenção isso aí. Sim, nem sempre é fácil, porque muitas vezes um processo de ostracismo vem, às vezes, de outras vidas, de traumas, vem de situações até de traumas dessa vida atual, e não está muito identificado para a pessoa, né? Então, é importante que você esteja atento em quais situações que você tem essa condição de ostracismo. E o que gera esse ostracismo? Qual o desconforto que você tem? Né? E começar a dar nome para as coisas. Então, à medida que você vai identificando isso, anotando, registrando, né? Você tem condições de chegar, às vezes, até mesmo a um extrapolacionismo, né? Ou uma projeção assistida pelos amparadores, para que você identifique que aquilo ali não te cabe mais, né? Então, a questão do ostracismo, uma coisa que me chamou a atenção, Cláudia, foi que, quando eu estava fazendo esse verbete, eu ganhei uns 3 livros, e um deles era sobre a Rainha Isabel, né? da Isabel de Aragão. Então, eu vi, aquilo me chamou muita atenção lá na Idade Média, né? Como é que aquelas pessoas que tinham tanto poder sofriam pelo isolamento, né? Não tinha muita confiança nos seus parceiros. Havia o medo da morte, né, de ser envenenado, coisas assim. Então, não havia um convívio adequado, né? Havia muita festa, havia muito social, né? Mas as pessoas tinham muito medo de serem elas mesmas, tinham medo de interagir, né? Então, esse ostracismo pode vir muito de situações vivenciadas, não apenas na monarquia, mas em situações também de escassez, né, de bens, de situações que a pessoa já tenha passado. Muitas vezes, então, se entende daí que atrás do formalismo pode ter uma pessoa isolada e patologicamente, né? O formalismo, às vezes, esconde isso. Tá. Parabéns pelo verbete. Tá, muito obrigada. Homologia. O último item, a evitação do síndrome geral da adaptação. Isso tem relação com o nivelamento por baixo? Como é que tem relação? Com nivelamento por baixo? Sim. Você fala sobre isso no contrapontos, né? Você tem relação com esses itens que você colocou no contrapontos também? Sim, principalmente assim, a consciência intermissivista, por exemplo, ela vem. E se ela vai para um meio, né, uma mesologia que não permite que ela expanda todas as suas potencialidades, né, e que ela consiga perceber as coisas de uma forma que ela, né, estudou para vivenciar, né, então ela vai sentir passar por isso, né, é um exemplo. Mas mesmo em outras situações, né, do dia a dia, a gente vê que se a gente não se inteirar daquilo que a gente precisa fazer, né? A nossa responsabilidade, nós não assumimos também a adaptação, o que precisa ser feito. Nós vamos sofrer pela inadaptação, né? Então, é importante que a gente se perceba naquilo que a gente precisa fazer e empenhar para isso, dedicar-se. Então, essa adaptação, ela pode ser superada. Eu tenho medo de me expor, mas eu estou aqui sentada, né? Apresentando o meu verbete. Eu tive outros momentos que eu pude me expor. Esse é um novo momento, né? Então, está crescendo em formas diferentes de estar se apresentando, mostrando como você é. Esse colégio invisível da paradireitologia, você poderia comentar a paradireitologia com relação ao seu tema? Você pode repetir? O último item, colégio invisível da paradireitologia. Sim. Eu li recente, quando eu estava estudando para essa apresentação,
que paradireito tem a ver com a cosmoconsciência, né? Então, eu vejo que nós estamos pensando no processo de ortoconvívio maior, né? De estarmos trabalhando a questão da imperturbabilidade, de estarmos buscando a transafetividade para um crescimento mais amplo, né? Então, essa ideia de vivenciar paradireitologia e chegarmos, né, na mega fraternidade, não é uma coisa tão complicada, basta começar, né? Então é isso que a gente está fazendo, buscando começar aqui agora, né? E vivenciando nuances de paradiplomacia, daquilo que facilita esse convívio mais amplo, né? Então, nesse sentido, que eu vejo assim, que eu foquei nessa ideia muito na educabilidade. Então, a paradiplomacia está dentro aí do paradireito. Então, a gente começa pelas relações diplomáticas mais assertivas, né? Porque a gente sabe que tem relações diplomáticas que tem um padrão do uso da astúcia, né? Que seja de um governo querendo resolver e levar vantagem em relação ao outro, né? E acontece essas coisas, mas a gente está aqui falando de uma diplomacia que conduza a um bem-estar, a uma diplomacia que conduza a essa convivência grupal mais satisfatória. Nilma, na sua bibliografia, você colocou aquele livro do Seligman, do Florescer, né? Você pode comentar sobre a psicologia positiva nesse cenário aqui do seu verbete? Sim, o que o autor coloca, né, é uma questão que me fez lembrar até as ideias que vinham muito quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás. Então, eu tinha ideia assim, que eu precisava estar envolvida com situações que eu falasse do bem-estar, que eu precisava estar buscando esclarecer, dentro da minha experiência, as coisas nesse sentido. Então, eu vejo assim, que eu tenho uma postura muito traforista. E eu vejo que isso, às vezes, até causa problema nesse sentido. Assim. E eu vejo que ele coloca no livro, né, até uma dificuldade que ele teve de assumir essas posturas mais positivas, né? E que na hora dos exercícios, ele até relata uma situação com o filho, né? E que o filho cobrou dele naquela hora, quando ele questionou a positividade, né? Então, como é que nós somos, né? Nós precisamos estar mostrando o tempo todo em relação às ideias que a gente tem, né? Então, eu vejo que no livro mostra essa ideia muito assim, que me ajudou nesse sentido, de entender a vida com mais positividade, de entender esse movimento. Eu vejo que estar num trabalho pedagógico ajuda muito. E até acho no ciclo mental somático, né? Depois eu tive informações, porque eu peguei só uma parte, falou bastante sobre isso, né? A questão da parapedagogia nesse sentido. Então, as pessoas estudam, pesquisam mais e querem vivenciar isso. Então, vejo que o livro traz muito disso, da gente estar se aprimorando no sentido de buscar esse bem-estar. O que é realmente a realização para mim neste momento? O que é estar engajado num grupo, né? Então, tudo isso faz sentido dentro dessa ideia do verbete, né? Dentro do que eu estudei. Muito bem. Nilma, outra questão. Oi. Agora, na efeitologia, o primeiro efeito, você pode desenvolver? O efeito da etiqueta nos colóquios interativo cosmoético. Sim. A gente vê que às vezes, por exemplo, Tânia, tem situações que a pessoa tem uma facilidade de se comunicar, né? E tem uma facilidade de trabalhar com as energias nesse sentido, mas às vezes faz colocações que complicam a situação ali da conversa, né? Então, o importante às vezes, a gente aprender a dosar. Então, etiquetas é a questão de você buscar condutas, né?
mais favoráveis para nesses colóquios, né? Se eu vou falar com a criança, como a Isabel aqui colocou bem, né, a questão, você vai acolher, você vai dar beijinho e tal. Então, às vezes a questão do contato físico, ele é mais ampliado, né? Às vezes, se você vai falar com um grupo maior, você precisa usar aquilo que eu também coloquei aqui, a questão da suavidade firme, né? E vai por aí. Então, a etiqueta você vai ver de acordo com o seu conhecimento em relação às pessoas ou à pessoa do grupo que você está convivendo, tá? Tá ok, muito obrigada. Oi. Oi. Na página 3. Sim, Daria. Tudo bem. Paradoxologia. O paradoxo do aprendizado conviviológico do professor a partir das vivências do aluno. Poderia falar um pouco mais e até dar um exemplo, assim, para entender melhor? Sim, eu coloquei esse paradoxo assim, para chamar a atenção em relação à questão das posturas, às vezes, do professor, né? Então, é bom a gente estar analisando, até porque nós estamos o tempo todo nos convidando a sermos professores dentro do processo do paradigma consciencial, né? Então, a gente está procurando estar atento, nesse sentido, nessas posturas, é ver que o aluno também ensina, né? Então, o aluno, ele é um transmissor em determinados momentos. E ele transmite principalmente trazendo a sua realidade. O professor vem com saber científico, né? E aquele saber é sistematizado a partir do aluno, daquilo que ele está estabelecendo, né? Em relação ao que ele precisa. Se ele está numa determinada série, né? Então, isso aí vai sendo de acordo com o que o aluno precisa. E para chegar no saber aplicado. Então, esse saber aplicado, há uma questão do envolvimento do aluno o tempo todo. E a gente sabe que tem determinadas situações de aprendizado que falham devido a isso. As pessoas não compreenderem esse paradoxo, né? Então, o professor, ele também aprende com o aluno. Então, quando fala aqui que o professor, a partir das vivências do aluno. Então, o tempo todo, ele está interagindo com as vivências do aluno. Então, é aquilo que é o mais importante no seu processo de ensino, né? E aí é que se estabelece mesmo o processo ensino-aprendizagem. Oi. Fala, Marilene. Entre outras coisas, eu achei muito interessante a tua antagonismologia. Você poderia comentar a primeira? Antagonismo, desenvolvimento do senso crítico, intolerância às críticas. O primeiro, né? Isso. É o primeiro? Esse é o primeiro, por favor. É a questão de você saber o que é juízo de valor, né? O que para você é importante. Então, ter um senso crítico sobre as coisas que estão à sua volta. Então, esse desenvolvimento ele é constante se você se permite ser observador em todas as situações vivenciadas, né? E a intolerância a críticas. Então, se você se restringe por determinadas situações que há um processo mais excessivo de crítica, né? Então, você não está mostrando o abertismo de compreender por que está naquele momento ali. Então, é importante equilibrar, saber o senso crítico, né? A medida da criticidade e evitar essa intolerância. Porque, às vezes, a intolerância leva por o caminho de você limitar a sua aprendizagem. Então, no momento que você não recebe, né, o feedback, aquilo que o outro vai te acrescentar, ou passa por cima, ou faz que não escuta, né? Aí aquilo ali vai continuar. E muitas vezes isso, né, perdura por um tempo da vida da gente, perdura por anos, até que a ficha cai. Poxa, eu precisava resolver isso, né? Então é importante perceber isso, que abertismo significa você ter
esse desenvolvimento do senso crítico. Você saber criticar e receber críticas. Né? Okay, obrigada por aproveitar as críticas. Na trinomiologia... Oi, tudo bom, Anália? Tudo. Você podia desenvolver um pouco esse trinômio, que eu achei muito legal, educação afetiva, educação social e educação cultural. É o primeiro logo. Sim. Na trinomiologia. Tem até vários autores, Anália, que consideram que a aprendizagem acontece no processo afetivo, né? E que o professor precisa estar aberto para essa interação afetiva com o aluno. Tem medidas, né? Você não precisa mostrar sua afetividade abraçando e beijando o tempo todo, não é nessa questão, né? E a questão da educação social. Então, quando você trabalha desde muito cedo com esse processo, né? Quando a criança vivencia isso desde muito cedo, ela tem uma sociabilidade maior. Ela pode se apresentar, né, nas suas interações com mais educabilidade, mostrar um senso mais desenvolvido, né, em relação à questão a críticas mesmo, né? Então, esse é um processo que puxa, né? E a questão da educação cultural, né? Então, dentro daquilo que você aprende a vivenciar, que seja numa sociedade, né? Você vai corresponder àquilo ali. Ou então buscar, né, outras formas. Então, essa educação cultural, ela pode estar ligada, né, a esse processo. A gente vê que tem culturas, por exemplo, que os pais já ensinam os filhos desde muito cedo a usar roupas largas, né? Tem a questão de usar o véu depois de uma determinada idade, né? Então, esse é um processo que foi aprendido desde a infância, né? E é cultura. Então, como cada um, né, se perceber como absorve essa educação cultural, né? Essa interação com o grupo que está ali vivenciando essa cultura. Entendeu? Agora, professora Nilma, na página 3, em sindromologia, ela pergunta se você já teve experiência com aluno portador de síndrome de Kanner. Sim, é o que eu mais assim, vivenciei assim, né, na época de trabalho dentro de escola, né? E houve um período, logo quando eu iniciei também dentro do trabalho de orientação educacional, que existia a chamada turma especial. Né? Eu trabalhei em Minas Gerais, né, só para clarear. E então era uma situação complicada, porque aquelas crianças, elas não tinham um ambiente, a escola não oferecia um ambiente para ela trabalhar as suas dificuldades, né? Tinha criança que era surda e muda, tinha criança que tinha um processo de retardamento, né? Então, havia várias situações diferentes que a professora não era uma especialista naquele trabalho. Eu estou falando dessa escola pública, né, onde eu estive trabalhando. Então, são muitas dificuldades que a gente percebe. Tive também uma experiência, depois que eu deixei o trabalho de escola, fui fazer um trabalho de voluntariado, numa cidade próxima de Belo Horizonte. E a gente foi no sentido, fomos uns terapeutas, mais no sentido de ajudar as crianças a desenvolver o processo de aprendizagem. Mas o que bateu mais forte foi a questão da socialização. Eles não conversavam, a gente não entendia por que não conversavam. Era muita confusão, eles entravam na sala correndo, era aquela coisa. Então, a gente buscou um trabalho mais afetivo com eles, né? E aí houve um progresso, não na grande maioria desses alunos que nós trabalhamos, mas alguns alunos começaram a participar de salas que estavam um pouco mais adiantadas, que tinham um processo mais avançado de comunicação, né? Então, o processo de socialização, muitas vezes, é você parar para interagir com a criança. Então, não adianta encher o quadro e
e não, né, ficar nessa coisa do tete a tete mesmo com ela, né? O que ela quer aquela hora? Ela quer brincar, como é que é, né? E pôr limite, né? Agora não, agora vamos fazer isso. E dosar isso aí. Então, a comunicação, às vezes, depende de estratégias que, às vezes, você tem no decorrer da ação mesmo, né? Às vezes, você começa com a ação, não, isso aqui não funciona com esse grupo. A comunicação aqui vai ficar difícil, né? Então, a dificuldade de comunicação existe e não é... É bem comum, né? É bem Pelo comum, que você está falando. né? Então, há situações em que fala-se que o ensino está indo bem, mas quem fala o tempo todo ali é o professor, ele é que decide tudo, ele é que encaminha tudo, né? É certo que ele é autoridade ali dentro da sala, mas precisa haver mais interação, mais compreensão sobre aquilo que é a vivência do aluno. Professora Daria, Oi. Na página 5... o seu nome. Eu achei que... Como é seu nome? Nilma. Nilma. Ela falou o nome dela. Tá. Na página 5, com relação ao item antissomaticidade, você pode falar como que é a reeducação da pessoa que não gosta do soma, não gosta de viver no soma, com relação ao autoconvívio? Sim, a gente vê, né, que há um foco muito grande nessa questão de ter um soma, né, através da mídia, de uma forma muito contrária, né, uma coisa muito de ir pela questão da sedução, né, e vai por aí. E nosso objetivo, no caso, é ver essa questão do soma de uma forma a nos percebermos mais saudáveis, né? Então, quando uma pessoa está insatisfeita com o seu soma, é isso que você está perguntando, né? Mas eu acho que mais com relação ao afunilamento de sabe? O acesso de informações multidimensionais que a gente é restringido quando está no soma, né? Sim. Sim. Tem a questão, né, que a gente vivencia experiências muito agradáveis, né, na extrafisicalidade, e aí volta para cá é aquela condição, né? Por que eu não fiquei lá, né? Mas é um fato que a gente precisa estar buscando refletir o porquê que estamos aqui. Eu falei da questão da adaptação aqui, né? Então, nós fizemos uma escolha para estar aqui, temos uma programação a ser executada aqui, então é ver aquilo que vai nos dar mais prazer para fazer dentro daquilo do programado. É buscar ter essa satisfação. Porque no momento que a gente emperra que não, eu não gosto disso, não quero fazer, né? Então já complica. É bom ser consciex? Mas agora é a vez de ser consci, né? Então é hora de fazer e assumir a responsabilidade em relação a esse reenquadramento aqui, né? Reenquadramento no sentido que a consci é o foco. Então, ela está em primeiro lugar, né? Então, nós, na condição de consci, estamos focando cada um em nós para essa ampliação dentro do grupo. Eu gostaria de completar um pouco mais essa questão aí. Em administração de empresas, existe um termo que diz o seguinte: quando uma pessoa quer um empregado, ela classifica assim: o empregado que não interessa, ou que não interessa o trabalho, é aquele que não faz o que manda e aquele que só faz o que manda. É um paradoxo. Então, aquele que não faz o que manda, por favor, né? E aquele que só faz o que manda, que não tem um limite de criatividade, por favor também. E aí, em relação ao soma, quando a gente tem o soma, e aí vai uma questão de valores. Se você valoriza o corpo físico, só valoriza o corpo físico, você ocupa o teu espaço mental e o teu tempo só cuidando disso. Ou não valoriza e não cuida.
Então, eu penso que nós que somos intermissivistas, o corpo é uma ferramenta. E se nós estamos valorizando ou desvalorizando, tem uma ectopia nisso. Tem um desvio latente ou ostensivo que nós precisamos refletir sobre isso e estudar. Porque ele não pode ocupar todo o nosso espaço mental e também não pode deixar de ocupar o espaço mental. Por isso que eu fiz a analogia com o empregado não desejável de uma empresa. E se o soma, por exemplo, a pessoa não gosta do soma, onde que está o foco dela? Está no corpo? Ou está no conteúdo? O que ela valoriza, a forma ou o conteúdo? Se nós somos intermissivistas, provavelmente nosso foco seria a Proex. Proex é assistência. Sim, fazer assistência para o próprio corpo ou para si faz parte da Proex. Sim, só que algumas pessoas levam um tempo maior nessa recuperação de cons e outras não, né? E também tem a questão de, assim, ser intermissivista, entender os conceitos da conscienciologia é relativamente fácil, né? Mas, exatamente agora, por exemplo, eu não estou vendo que você é uma consciência, eu estou vendo o seu corpo. Então, isso, para mim, não é suficiente, entende? Não, mas eu não entendi essa sua última colocação. Não é suficiente em que sentido? Com relação ao foco no soma, por exemplo. Mas aí você está falando da forma somática? A forma... nesse afunilamento de cons, demora muito para você realmente ver que você não é o corpo e que as outras pessoas também não são, entendeu? Então, eu acho que a minha colocação é com relação a essa reeducação que tem que acontecer para a gente ter lucidez de que nós somos consciexes vivendo como conscientes, né? Que não deveria demorar tanto tempo assim. Sim. Né? Mas eu penso que, assim, até dentro do que já foi colocado, que independentemente de você já ter a recuperação de cons e ter a certificação, né, a autoconvicção aí da multidimensionalidade, que você está com aquele corpo, que você não é aquele corpo, eu penso que as bases de uma educação razoável, aí, disposta já na SOCIM, se você coloca para as pessoas, né, para os infantes, para as crianças, valores além daqueles, por exemplo, estéticos em relação ao soma, da pessoa ter gratidão pelo soma que ela tem, da pessoa compreender a importância do uso, né, correto, de buscar ter uma saúde. Eu acho que isso tudo já vai encaminhando para uma recuperação de cons mais ampla, né? E agora, infelizmente, é o que a gente falou aqui mais no início da tertúlia, essa questão, por exemplo, do acesso a muita informação que tem na internet, né? Se tem muita informação, mas se tem muito bagulho e tem muita valorização do que seria não prioritário, né? Que a gente sabe que não é tão prioritário, por exemplo, a estética somática, que tomou um valor, um rumo, que hoje você vê, né? Concurso de Miss infantil e a questão da própria moda, né? Da condição fashion das meninas, em especial, e da imagem estereotipada da beleza universal, quase impossível para a maioria, né? Então, nossa, esse assunto eu acho ele bem denso, bem complexo e importante. Dentro que ela disso levantou, aí, né, para completar, a gente até se perceber por que da insatisfação com soma, nesse sentido assim, o que antes, né, que hoje eu estou repetindo, que eu preciso resolver, né, em relação ao meu soma. Então, é um processo de conhecimento contínuo também, né? Então, por que eu não estou vendo a consciência naquela pessoa que eu estou vendo ali, o seu soma, né? Porque requer também tempo e interação, né? O convívio precisa estar acontecendo, né? Então, até por coisas que eu já comentei aqui, a questão do parapsiquismo, da intelectualidade, né? Da gente estar atento a esse processo da aprendizagem contínua, né?
e tendo vivência multidimensional. Então, se você prioriza isso, tá? Você vai passar a ver as consciências mesmo, né? Que esteja no corpo físico como consciência, né? De uma forma mais ampla. E o corpo físico hoje, a sociedade já tem mecanismos tecnológicos que altera para melhor. É a forma, o formato, a boa vontade de frequentar uma academia também modifica para melhor. A parte, vamos dizer, estética. Agora, o mais importante é a parte não estética. E no caso nosso, como autopesquisadores, eu penso e eu tomo para mim que, às vezes, um formato do rosto ou do corpo, ele tem a ver com um elemento de rapport para assistência a determinados grupos étnicos do passado. Eu não tenho dúvida que eu tenho a ver com indianos, entendeu? Então, cada um de nós tem que procurar aquilo que tem a ver consigo e fazer bom uso disso, da melhor forma. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos. Aguardamos aí mais muitos verbetes da nossa neoverbetógrafa de hoje, tá certo? E vamos aos nossos comerciais. Muito obrigada. Obrigado. Hoje tivemos 40 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 11 online. Teremos os recados da Isabel sobre a oficina da filatelia, a Giovânia sobre o Congresso de Pesquisologia, de Autopesquisologia, o Cláudio sobre o Simpósio Democracia Pura e a Neida sobre imersão em ectoplasmia. Boa tarde a todos. O CAEC e a Holoteca convidam para a oficina da filatelia. Vai ser sábado agora, dia 19, às 15 horas, na Holoteca. O professor que vai vir ministrar essa atividade é Márcio Zolé. Ele é odontólogo, filatelista há 25 anos, e de Curitiba. Ele está sendo bastante detalhista e exaustivo na organização desse momento. Vocês não têm ideia do aparato que está sendo preparar esta oficina aparentemente simples, porque as vagas são só 40 vagas, né? E nós estamos com um material que ele conseguiu emprestado, porque é muito técnico e específico, como pinças, lupas, uma tecnologia de soltar o selo, de olhar exaustivamente os detalhes. E com isso a gente desenvolve os atributos mentais somáticos, de atenção, concentração, atenção dividida, observação, análise criteriosa, memorização, observação, rapport, enfim, tudo isso que a gente está estudando aqui o tempo todo para ampliar as nossas percepções e as nossas parapercepções. O valor é R$ 25,00, estão todos convidados. Sexta-feira, este professor estará na mini tertúlia, vocês vão ter a oportunidade de vê-lo e conversar antes da oficina. Participe, não perca esta oportunidade. Obrigada. Boa tarde. O IIPC convida a todos para o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, Ciência Aplicada à Maxiproex Grupal. O 2º Congresso acontecerá do dia 15 ao dia 17 de novembro de 2013, no Hotel Bourbon Cataratas, Foz do Iguaçu. Teremos vários professores que apresentarão suas experiências, mesas de debate, e termina no domingo, né, às 12h30. Faça sua inscrição, acesse o site do iipc.org e também tem um e-mail que vocês poderão acessar, se vocês quiserem, que é congressos, no plural, @iipc.org. O telefone do IPC é 45 2102 1448. Obrigada. Olá. Depois dessa tertúlia sobre ortoconviviologia e reeducação, eu venho convidar vocês, pedir licença para convidar também os teletertulianos que estão em casa, principalmente, para o 2º Simpósio Internacional de Democracia Pura, construindo as bases cosmoéticas na politicologia. O evento começa dia 31 de outubro,
Esse dia é um dia gratuito, desde já não tem desculpa para não comparecer, e vai até o dia 3 de novembro. O que vai ter nesse evento? Vamos ter algumas palestras, conferências, e eu vou citar apenas algumas delas. Voluntariocracia, discussão sobre os colégios invisíveis, com 2 professores, 2 grupos falando. Educação para livre pensar. Vamos ter também a presença do autor do livro Democracia Pura, falando sobre o nascimento e evolução da democracia pura. Autor desse livro aqui, Democracia Pura, História e Atualidade, J. Vasconcelos. Teremos também conferência e teleconferência sobre paz, democracia, paz democrática e custo emissivo, entre outras. São todos convidados. Boa tarde e obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. A Ectolab, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano ou teletertuliano, interessado em qualificar a sua interassistência, a participar de um curso inédito, prático, que se chama Imersão em Ectoplasmia. Então, este evento vai ser realizado nos dias 25 a 27 de outubro próximo, aqui no campus do CAEC. É um curso que consta com 30 horas aula. É um curso de imersão, conta com 15 professores, coordenados pelo professor Epicônio de Leite. Então, o objetivo é apresentar conceitos básicos da ectoplasmia e também a parte prática bioenergética. Então, haverão várias oficinas, a exemplo de avaliação de bioimpedância no laboratório de ectoplasmia, oficina de criticidade, oficina de mental somatologia, para que a pessoa possa estar levantando dados e também entendendo a correlação parafenomênica, né, do que ela percebe, aplicação de auriculoterapia, atividades com fitoectoplasma aqui no ambiente do campus CAEC, e também haverão debates, além de 2 campos bioenergéticos. Então, esses debates objetivam a compatibilização conceitual daquilo que a pessoa experimenta. Então, quem tiver interesse, é entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652, 45 3525 2652, ou pelos e-mails caec@caec.org. ou ainda ectolab@ectolab.org. São apenas 40 vagas, gente. Participem, estão todos convidados. Para amanhã teremos o verbete Show Antiparapsíquico, a especialidade para patologia, de autoria do professor, verbetógrafo, Douglas Pena. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.